Pessoal, vamos então conversar, vamos chamar as Adrianas aqui para a gente falar um pouquinho sobre tendências em avaliação de desempenho. Vou pedir para que elas se apresentem para vocês conhecê-las também. Dri, da GE primeiro, se apresenta para a gente, por gentileza, conta um pouquinho da sua história, um pouquinho da GE também, para a gente introduzir aqui. Oi, Jéssica. Oi, Dri. Muito bom estar aqui. Obrigada, primeiramente, por esse convite. Estou muito contente em fazer parte, né, desse dia. Afinal, né, a gente abriu um tema muito relevante, né, que é performance e gestão de desempenho. Eu sou suspeita para falar, né, porque hoje eu estou na área de talento e desenvolvimento. Eu estou há 12 anos na GE e hoje eu tenho a honra de fazer parte da área de talento e desenvolvimento. E hoje eu vi que o dia está recheado de temas voltados, né, para talentos. E vamos ver como é que vai ser esse bate-papo. Vai ser ótimo trocar com a outra Dri. Muito bom, Dri. Obrigada. Dri, também da Companhia de Talentos. Obrigada aí pela sua participação, pelo seu tempo. Se apresenta um pouquinho também para quem ainda não te conhece, por favor. Bom, é um prazer estar aqui com vocês. Eu sou Adriana Chaves, eu sou sócia da Companhia de Talentos, além de conselheira de administração de algumas empresas, entre elas a Mereu. Muito feliz em estar aqui com vocês, eu acho que o bate-papo vai ser muito bom. Eu só estou com um probleminha técnico aqui, que eu não ouço o que a Adriana da GE fala. Eu não sei se eu tenho que fazer alguma coisa por aqui. Eu acho que não, tá? Vamos caminhar aqui. A primeira pergunta é para a Dri da GE. Enquanto isso, obrigada por ter nos informado. A gente vai vendo aqui o que está acontecendo, tá? Bom, Dri, vamos começar. Vamos falar um pouquinho aí sobre as novas tendências de avaliação de desempenho, né? E a GE é uma grande referência, né? Quando a gente está falando de avaliação. Seria bem importante da gente entender um pouquinho como é o processo de vocês hoje, né? Quais foram as mudanças que vocês tiveram aí nos últimos tempos, para a gente contextualizar um pouquinho sobre o case de vocês. Fica à vontade. Obrigada, Jéssica. Bom, como eu comentei, né, eu tô há 12 anos aqui na GE, então eu vi, quando eu entrei, né, uma forma de fazer gestão de desempenho, vi a segunda forma nascer e agora estamos na terceira, né, isso vai muito em linha com o mundo, né, a gente sabe que as coisas vêm mudando muito rápido, a GE é uma empresa, né, que tem a característica, né, de mudar e a nossa forma de olhar desempenho também vem mudando, né, de uma forma rápida. E assim, ela está muito em linha com o que a gente precisa hoje, né, dentro do nosso negócio, né, assim como a transformação cultural que a gente tem feito. Então, assim, não só a forma como a gente está olhando e fazendo gestão de desempenho e de avaliação, mas outros elementos dentro da cultura GE vem mudando, né, elementos importantes para fazer a gestão de talentos, né, então, os nossos comportamentos de liderança vêm mudando, a gente implantou, né, o Workday, a gente vem olhando sucessão, a gente vem revendo a forma como a gente faz o nosso People Review, que é a nossa revisão de talentos. Então, assim, a gestão de desempenho faz parte, né, é um dos elementos, parte da nossa cultura, e ela hoje está sendo implementada, né, da forma como faz sentido para a gente atingir, né, a nossa estratégia de negócio e também servir os nossos clientes. Falando assim de uma maneira bem ampla, né, e geral, ela é composta por algumas etapas. Então ela começa, né, com prioridades. Depois, ao longo do ano, a gente tem a parte de o que a gente chama de checkpoints. Então são conversas entre gestor e empregado, né, para falar como que essas prioridades estão caminhando. E um elemento interessante é que a gente tem nesse momento é onde ele vai falar sobre o que e o como. A nossa gestão de desempenho também é composta pela parte do que a gente chama de insight, né, que não só feedback, mas o insight tem esse olhar de desenvolvimento, olhando o que aquele colaborador, o que aquele gestor, né, tem feito, que está funcionando ou que precisa ser feito de uma outra forma. E aí, no final do ano, que é o momento que a gente está hoje passando pela primeira vez, né, porque a gente lançou, né, essa nova forma esse ano, é o que a gente chama de sumário anual. E o interessante é que ele está sendo composto por alguns elementos. O primeiro, né, é a parte que a gente está chamando que é a pesquisa dos comportamentos de liderança, que estão ligados aos nossos valores, né, que a gente também lançou recentemente. Então, é uma avaliação 360 do colaborador em relação a esses comportamentos de liderança. Depois tem a sua autoavaliação, o colaborador vai, faz a autoavaliação, e também depois vem, né, para complementar. E em seguida, que é o que a gente ainda não passou e que eu estou muito curiosa para ver como é que vai ser, né, após todo esse ciclo, né, no ano que vem a gente vai fazer a calibragem, né, então para a gente olhar todas as pessoas da nossa organização e entender, né, como é que a gente está fazendo a gestão de desempenho, ainda mais por ser tudo novo, então tenho certeza que vão ter vários aprendizados interessantes.
Então, falei aqui em linhas gerais, e aí você me diz se tem alguma etapa ou algo que você queira que eu detalhe também. Boa, tem algumas perguntas, tá, Adri? A primeira delas, só para as pessoas entenderem o tamanho do desafio de se fazer uma avaliação tão robusta como essa, né? A gente está falando, por exemplo, num cenário de quantas pessoas né, espalhadas pelo Brasil ou por outros países também. Como é que é essa complexidade, assim? Como é que hoje é o time da GE, só para a gente entender? E como que é a estrutura da área de RH? Eu acho que de curiosidade para a gente entender quem operacionaliza tudo isso. Muito bom, legal. Então, assim, GE é empresa global, então o nosso PPG, né, que é Pessoas, Performance e Crescimento, né, que é Growth, traduzindo, ele é para todos os funcionários, né, então, assim, a escala dele realmente é global, e falando especificamente de Brasil, a gente tem no Brasil 8.000 funcionários. Então, assim, a gente precisa de um processo bem robusto e de muita parceria, porque é uma coisa que eu não ainda comentei aqui, mas o que a gente tem falado, que o PPG, ele não é um produto de RH, né, ele é um produto do negócio, porque na concepção, né, do PPG, que começou lá atrás, a gente chegou nesse design desse processo através de metodologias Lean, que é algo que tem vindo bem forte dentro da GE. E nesse evento, né, e para criar esse processo, a gente contou com a liderança, né, tanto com gestores como empregados. Então, a gente vem trazendo muito isso, né, a importância de co-criar a nossa forma, né, de fazer gestão de desempenho, né, que é muito mais do que um processo, porque é algo que está vivo na organização, junto com os colaboradores. Então, assim, é uma escala, por isso que essa parceria é importante, e a gente vem nessa jornada, né? Não foi em um mês, a gente está nessa jornada e tem algumas etapas que a gente ainda vai ver como é que elas se concretizam. Esse processo é um processo bem robusto, né? Ele envolve uma série de questões aí bem importantes para tornar esse processo mais completo. E eu que estou aqui à frente, né, de vários cases, várias empresas contando aí como elas fazem, de vários cenários diferentes. A gente vê modelos muito mais enxutos atualmente, né? Então, os modelos mais enxutos, inclusive, vieram da pergunta, poxa, será que a gente tem que fazer algo tão robusto assim? Será que a gente tem que fazer algo de 2 em 2 anos de fato, ou a cada ano, enfim? E o processo da GL ainda segue nessa linha mais robusta, maior, de mais etapas e tudo mais. Como é que você enxerga, assim, hoje a prática de vocês, o modelo que vocês seguem com relação a essas questões que o mercado mais ágil vem trazendo de reflexão com relação às avaliações de desempenho? A decisão, né, de trazer essa forma, né, de fazer gestão de desempenho, ela veio muito de ouvir os colaboradores, né? Então, mais uma vez, fora aplicar metodologias Lean para chegar na conclusão de qual seria o melhor processo, né? A gente lá atrás, do nosso outro sistema, da nossa outra forma que eu comentei, que eu estava aqui, né, também, o que a gente ouviu foi que os colaboradores, eles falaram assim, olha, a gente precisa de mais transparência e de mais rigor, né? E foi justamente pensando nesse insight e em outros na construção que a gente chegou nesse modelo, que mais uma vez, hoje ele é robusto, ele é composto por várias etapas, mas o grande objetivo é que ele seja fluido, né? E que ele posicione e traga, né, essa transparência, esse rigor. No começo, a gente está exercitando um músculo, dói, né? Por exemplo, academia. Depois de um tempo, você se acostuma e aquilo se torna natural. Então, o objetivo dessa nova forma, né, por mais que ela seja robusta e tenha muitas etapas, é garantir que ela está sendo feita de uma forma fluida, ao longo né, e que a experiência do empregado, no final, traga essa transparência e que ele tenha certeza de onde ele está. Porque no final, o que está falando aqui, né, de desempenho, de entregas, de contribuição e também de crescimento de carreira. Né? Por isso que para a gente é importante ter um processo com várias etapas, para não ser surpresa, para que ele tenha coerência, que ele tenha consistência, né? E que ele seja feito da melhor forma, né, para cada colaborador e no fim a gente poder ter uma boa conversa de final de ano, trazendo aí essa transparência, que é o que a gente tem prezado muito, né, que tem a ver com os nossos comportamentos de liderança. Muito bom, Dri Chaves, vamos conversar um pouquinho, né, na tua visão e na sua perspectiva de consultora, né, conversando também com várias empresas em cenários diferentes, né, sobre esse tema também. Frente, né, você que conhece bastante aí o case e as evoluções, né, das mudanças das avaliações aí da GE também. O que você pode trazer para a gente de contribuição, comparando um pouco aí desse modelo com outras empresas, né, com outras tendências, inclusive, em avaliação de desempenho? Eu acho que, primeiro,
agradecer a Adriana, né? Eu acho que a GE sempre foi a lançadora de tendências nessa área, foi a grande incentivadora das organizações começarem seus processos de avaliação de uma forma muito séria e robusta, né? Então, eu acho que a GE sempre foi lançadora de tendências e nos ensinou bastante, né? Então, obrigada por compartilhar com a gente esse processo. E eu acho que a Adriana traz alguns pontos que são muito importantes, né? Primeiro, a avaliação dos valores das organizações, né? Então, essa é uma tendência, na verdade já começou há alguns anos a falar, mas poucas empresas conseguiram, de fato, avaliar valores dentro delas. Então, a GE acho que traz alguns ensinamentos para a gente aí, a Adri talvez possa contar um pouco mais, mas avaliar valores e trazer os indicadores de comportamento que são importantes para dentro da organização, passou a ser um ponto importantíssimo para a gente saber do alinhamento dessa pessoa com aquela organização. Acho que ela trouxe outra coisa que foi o programa deles não é de RH, é do negócio, né? Então acho que a partir do momento que o negócio se sente empoderado para realmente ser dono do processo e conduzir esse processo de uma maneira extremamente séria, é quando a gente alcança a maturidade do processo todo de avaliação, né? Enquanto é aquela coisa de RH, a gente vai ficar patinando, né? E sempre vai ser uma coisa a ser cumprida porque a RH quer e não porque é importante para o negócio. A partir do momento que esses líderes se apoderam desse processo, nós vamos com certeza ter um ganho muito grande como um todo, né? E atender aos colaboradores, né, para que eliminar a surpresa, né, nada mais desagradável do que ser demitido ou ser promovido sem nunca ter sido sinalizado por isso, né, então eliminar o fator surpresa e trazer coerência e consistência para o processo, eu acho que é um sonho de todas as empresas de ter um processo de avaliação, né. Então, super alinhado aí com o que eu tenho visto nas organizações e talvez à frente daquilo que a gente tem visto de consistência dentro dos processos nas organizações em geral. E eu destacaria uma coisa a mais até, né? Você trouxe aí bons pontos que a Adri comentou com a gente aqui sobre o case, mas na humildade de dizer, ainda dentro de uma empresa global, né, que estão em teste, que estão em desenvolvimento, que mudam o tempo inteiro, né? E a gente aí com RHs em empresas com 100, 200 pessoas com dificuldade de se mover, né? Então, acho que é um grande insight para a gente aí, para a gente de fato entender que a mudança é possível para todo mundo, independente do tamanho, desde que a gente tenha estratégia e isso seja muito bem coordenado. Dri, da GE, conta para a gente um pouquinho mais detalhadamente sobre o processo, dizendo como é que vocês definem as metas a serem cumpridas dentro desse fluxo de avaliação. Legal. E assim, as metas é o primeiro step, né, que são as prioridades. E é muito importante porque ali, né, você já vai setar a expectativa do que aquele colaborador precisa entregar, né? Mais uma vez, as prioridades têm que estar ligadas aos nossos clientes, né? Elas têm que conseguir ser traduzidas em ações, né? Então, vocês já devem ter escutado, por exemplo, eu falar do conceito SMART. Elas precisam ser mensuráveis, né? E fazer sentido dentro do tempo. E por que a gente fala, ao invés de metas, a gente fala de prioridades? Porque a gente entende que são as prioridades daquele momento, né? E nada impede que elas mudem. Então, vamos supor, na sua próxima conversa com o seu gestor, que é o checkpoint, se aquela prioridade não fizer mais sentido, nada impede de você atualizar, né? E isso provavelmente vai acontecer, né? Tudo tem mudado tão rápido, então tem a flexibilidade, a liberdade de você atualizar suas prioridades, né? E por isso que elas são tão importantes. Então é importante que elas estejam bem setadas e reflitam a realidade daquele momento, né? E que você consiga ao longo do tempo medir, né, como é que elas estão evoluindo, como é que estão sendo as suas contribuições e, se necessário, adaptar. Jéssica, você comentou muito sobre essa questão, como é importante da gente aprender ao longo do processo. Quando você tem ali suas prioridades e faz as revisões ao longo do ano, você também está, né, aprendendo, tendo que se adaptar, mudando as prioridades. Então, o nosso processo permite, né, com que isso seja feito. Muito bom. Dri Chaves, eu queria falar um pouquinho sobre liderança, né? Eu tenho uma perspectiva muito firme de que o que escala de fato a área de RH é tecnologia e é também liderança. Dentro dessa
dessa minha tese, né? Eu acho que preparar a liderança para que eles conheçam de fato todos os processos de RH e que isso não seja só uma, vamos dizer assim, uma tarefa do RH, né? Porque a gente sempre diz ali, gestão de pessoas não é com RH, é com a liderança. A gente vive repetindo esse clichê há tantos anos, mas a gente não consegue, de fato, preparar a liderança para conseguir fazer gestão, trazendo ferramentas que sejam, de fato, estratégicas, né? Queria que você comentasse um pouquinho sobre isso, né? Sobre a importância de envolver e preparar a liderança para todos os processos de RH, mas principalmente na hora de fazer uma avaliação de desempenho. Eu acho que a gente vem falando tantos anos porque não é uma tarefa tão fácil assim, né? Essa tarefa de avaliar ou de qualquer processo de recursos humanos requer minimamente conhecer um pouquinho de gente, né? Ou minimamente estar aberto a ser empático, a trabalhar com as pessoas, a ter paciência para ouvir e ensinar também. Então, eu acho que quando a gente fala que os processos de recursos humanos têm que sair da mão de RH e ir para a área ir para a liderança, eu não tenho dúvida disso, mas a gente de fato precisa preparar essa liderança antes, né? Que é coisa mais ouvida, né, no mundo organizacional, de que eu nunca recebi um feedback, ou o feedback é mal dado, ou o gestor não sabe dar feedback. Então, feedback é um negócio tão que há tantos anos a gente fala, né? Mas, para vocês terem ideia, a gente ainda tem que fazer workshop de como dar feedback, e sempre é um processo difícil para o gestor fazer, para a liderança se apoderar e para a liderança dedicar tempo para isso, né? Enfim, eu acho que se a liderança está preparada, e como prepara? É sim treinamento, é sim colocar dentro de sala, é sim fazer roleplay, é sim fazer atividades que requeram que ele teste, experimente, porque de fato a liderança se sente despreparada na hora que o colaborador questiona muito fortemente aquilo que a pessoa está dizendo, ele não está embasado para dar um feedback bem dado, ou não trazer as evidências que a pessoa trouxe durante todo o ano. Enfim, eu acho que precisamos preparar de fato essa liderança para ela se apossar desse processo, e não só de performance, né? Qualquer processo de recursos humanos, a liderança precisa estar preparada para isso, e infelizmente não se tem dedicado tanto tempo assim para preparar essa liderança, né? Eu acho que um outro ponto, quando a gente fala de liderança e RH na mesma frase, né, é a linha fina entre o que é o papel do RH e entre o que é o papel da liderança. Dri, na GE, né, conta pra gente um pouquinho como é que vocês preparam a liderança para lidar com esse processo e o que é de fato o papel do RH, né, na execução ali desse processo como um todo, e o que é aí o papel da liderança, né, no processo de avaliação. Então, assim, como eu comentei, né, esse ano a gente está implementando, lançando, né, esse novo processo. Então, é claro que a gente está muito focado em treinar, né, os líderes, os empregados, falando dos conceitos. Então, esse ano a gente está exercendo bastante isso, né, a questão do treinamento sobre cada uma das etapas. Mas um papel importante que o RH tem é saber fazer boas perguntas, né, ao longo desse processo, para ajudar os gestores a fazer melhores avaliações, a ter conversas melhores. A parte de coaching, acho que não é novidade aqui para ninguém, né, o RH tem muito esse papel de ser o coach, né, de ajudar esse gestor. Então, assim, a gente tem esse papel crítico, né, para que vocês mesmo comentaram. Para que os produtos de RH tenham sucesso, o RH precisa estar muito em parceria com o líder. E uma das coisas que o nosso líder de RH fala é quando qualquer produto de RH, ou por exemplo, esse que a gente está falando de desempenho, que a gente está ali, né, setando alguns padrões, trazendo escalas de classificação, o talento não é nosso, né? O empregado é do líder. Mas nós podemos ajudar a setar padrões, né, de performance que sirvam à nossa estratégia. Então, será que a gente está fazendo isso, setando padrões, né, de qualidade, de performance, ajudando os gestores, fazendo boas perguntas ao longo desse processo? Então, acho que esse é um insight poderoso, né, que a gente é dono da qualidade desse padrão de desempenho que a gente está setando através desse processo. E aí o líder, ele é aquele que precisa, ao longo do dia a dia, fazer com essa ferramenta, né, essa gestão de desempenho se torne viva, né, que ela seja coerente, consistente, e que os empregados estejam tendo uma boa experiência através desse modelo. E um elemento interessante que a gente trouxe nesse que não tinha no anterior é uma pesquisa
Então, a cada etapa, né, desse processo, o colaborador preenche ali uma pesquisa, né, se realmente aquela conversa, aquela etapa foi feita da forma que traz, né, a transparência, a clareza da onde ele está, né, e aí isso nos dá dados, né, como RH, para ajudar os nossos gestores, né, e o próprio gestor também, né, então para ele ter certeza de que ele está utilizando, né, e está tornando a gestão de desempenho viva aí ao longo do ano. Então, é um papel bem conjunto, né? E nesse momento é muito sobre aprender junto, se adaptar, pegar na mão, para que isso se torne vivo e uma experiência de dia a dia mesmo, para o empregado e para o colaborador. Idri, tem um desafio muito grande também, que é quando a gente tem que lidar com os questionamentos relativos à neutralidade de algumas avaliações, né? Então, eu acho que falar de confiança num processo como esse é super importante. Vocês direcionam essa pauta, esse tema no desenvolvimento das lideranças? Como é que você acha que a gente consegue garantir a assertividade e a neutralidade de um processo de avaliação dentro de um processo como esse? Acho que primeiro de tudo é ter certeza de que ele está sendo, desde o começo, que é a parte das prioridades, feito como ele tem que ser feito, né, para evitar surpresas, porque, que nem a Adri Chaves falou, né, quando você tem surpresa, você perde a confiança, você realmente não acredita no processo. Então, desde lá de trás, quando você está setando as prioridades, elas precisam fazer sentido, elas precisam ser claras. Ao longo, né, das conversas que o líder vai tendo com os funcionários, ali é o momento também do funcionário e do empregado levantar a mão se tem algo que já não está funcionando, né? Então, não dá para no final do ano falar, olha, eu não sabia, né? Porque isso impacta a confiança. Né, impacta o processo como um todo. Então, a gente tem falado muito de accountability, de corresponsabilidade, né, por isso que tem tantas etapas, e tem as pesquisas e as chances, né, das pessoas levantarem a mão, via sistema ou naturalmente, né, falando com a RH. E tem um outro ponto também, a forma como a gente está trazendo, né, a gestão de desempenho, ela possibilita a avaliação 360, né, o que traz outros dados, outros inputs para o colaborador e para o gestor para fazer uma melhor avaliação de desempenho do colaborador. Então, não é unilateral, não é o que só o meu gestor está vendo sobre a minha performance, né, que é baseada no que e no como. É como é que a organização como um todo tem me visto, né, em relação às minhas entregas. Então, isso ajuda a trazer mais dados, né, para uma boa avaliação. Então, assim, tem alguns elementos que ajudam, e eu acho que esses são os principais que eu trouxe aqui. Muito bom, Adri. Obrigada. Adri Chaves, para a gente encerrar, eu acho que é importante a gente, né, deixar algumas dicas, alguns possíveis caminhos, né? Eu brinco que a gente não tem receita pronta para nada, né? A gente tem práticas inspiradoras, a gente tem algumas práticas que podem nos ajudar a entender quais são os caminhos, as oportunidades que a gente tem. Eu queria que você deixasse aí os seus insights, as suas dicas para quem quer construir, né, um processo de avaliação que seja realmente assertivo aí para o próprio negócio. Legal. Jéssica, eu acho que a primeira coisa é que quem quiser começar, ele tem que ser simples, né? Não pode ser nada muito complexo, porque eu vejo o processo de avaliação, assim, extremamente complexos, que as pessoas têm dificuldade de entender até como é que funciona. Então, começa simples. A segunda coisa, eu acho, que é envolver as pessoas nessa definição dos critérios, porque se a pessoa vai ser avaliada por isso, ela precisa entender e concordar com eles, porque senão ela vai achar que não é justo, né? E um processo de avaliação injusto, ou que as pessoas achem injusto, ele não é válido, né? Então, fazer um processo muito democrático mesmo, junto com um grupo de colaboradores, um grupo de gestores, a liderança tem que estar totalmente junto para formar esses critérios, para entender como é que vai funcionar, para fazer parte, para escolher o sistema, seja qual for, né? Mas eu acho que tem que ter um processo muito democrático para montar juntos. A partir do momento que é feito junto, as pessoas com certeza as pessoas vão comprar a ideia e vão fazer parte disso de uma maneira muito mais participativa, né? E não podemos deixar de considerar também que o processo antigo que as empresas faziam, ele ainda é válido para quem está começando. Então, o beabá mesmo, de avaliar, de fazer junto, de ter primeiro a liderança avaliada, depois colocar os colaboradores, fazer o 360 depois, colocar um processo de valores ou competências, né,
simples, não começar avaliando competências técnicas, que é muito complexo, fazer só as comportamentais num primeiro momento. Enfim, eu acho que tem um processo cuidadoso de simples e participativo, e aí com certeza esse processo vai ser muito melhor, né? Boa, muito bom, Dri. Dri da GE, queria que você deixasse aí pra gente também, enfim, a sua mensagem final, né, para quem você já passou por uma jornada aí de muitos anos na GE também, com certeza faz muito benchmark aí com várias empresas que te procuram até para poder entender um pouquinho do processo de vocês, com a parte das lições aprendidas, né, do que vocês já construíram até aqui. O que você pode deixar pra gente de mensagem final? E eu vou pedir para você contar também como que você está no LinkedIn, para quem quiser te acessar, se conectar com você e continuar esse papo também. Legal, bom, primeiro eu acho que a gestão de desempenho, ela é um produto de RH dentro de algo muito maior, né, que é a cultura da organização, que ela precisa realmente ser uma cultura voltada para pessoas, para a gente fazer gestão de talentos. Então, fora a nossa gestão de desempenho, tem muitos outros elementos que, juntamente com essa gestão, nos ajudam a cuidar das pessoas, a cuidar das carreiras e também a atingir a estratégia de negócio. Então, para mim é isso, precisa estar muito coerente e consistente com a cultura organizacional, né, primeiro de tudo. E aí depois é assim, não ter medo de adaptar, de rever o processo. Esse processo que a gente está implementando esse ano, a gente adicionou uma parte de carreira, né, muito importante, porque a nossa pesquisa de clima trouxe, a gente voltou a fazer pesquisa de clima, né, que eu comentei, várias coisas estão mudando na GE, então a gente fez uma pesquisa de clima e o elemento carreira, a gente ouviu os nossos funcionários falando que era importante, então a gente incorporou dentro da nossa gestão de desempenho práticas e uma parte só para falar sobre carreira. Então, assim, não tenha medo de adaptar, é isso mesmo, né? É isso como o mundo tem mudado e a gente vai, né, alinhar as nossas práticas de RH, né? E mais uma vez, acho que eu enfatizei bastante isso, é construir junto com os clientes internos, nesse caso, né? Que é o empregado, o gestor, porque só dessa forma as pessoas vão incorporar e vão falar, não, faz sentido para mim, né? Eu vejo permeando na cultura, no dia a dia, em como as decisões são tomadas. Então, eu diria esses 3 pontos aí. E no LinkedIn eu tô com a Adriana Vendriner, vou ficar muito feliz de me conectar com outras pessoas e falar e trocar sobre temas tão legais como esse que a gente está falando aqui hoje. Muito bom, Dri. Novamente, muito obrigada. Dri Chaves, no LinkedIn, imagino que você está com a Adriana Chaves também, né? Isso mesmo. Muito bom. Meninas, muito obrigada.